Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Rádio Noroeste, a comunitária de Goiânia. Na semana passada, o governo, através do Ministério da Fazenda, anunciou um aumento no IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. Por que o governo propôs o aumento no IOF? Hoje o governo precisa de 20,5 bilhões para conseguir equilibrar as despesas já programadas para este ano com a arrecadação de impostos prevista. Por conta disso, houve o anúncio de aumento do IOF sobre operações de crédito para empresas, sobre o câmbio e sobre aporte de mais de 50 mil em planos de previdência privada. Em entrevista à revista Piauí, o ministro Fernando Haddad explicou a razão do aumento do IOF e quem ele atingiria. Vamos ouvir a explicação do próprio ministro. Existe um diálogo claro, né, do governo com o Congresso, do governo com o Judiciário, mas isso não impede que o Congresso também tenha posições ali bem contundentes em relação a determinadas coisas, né, como foi o caso do decreto do IOF, que até o senhor falou na sua entrevista para o Globo, que antes, né, em outros períodos, para o Congresso derrubar um decreto do presidente era uma coisa rara, né? Era uma coisa que não era usual, que hoje se tornou uma enfim, não vou dizer que é uma prática recorrente, mas assim, não é, se derrubar um decreto do presidente não vai ser uma coisa vista como totalmente inédita, né? Dá para a gente esperar que isso aconteça. Então, assim, o senhor está passando por isso nesse momento e está tendo que rearranjar algumas coisas, né, como essa questão dessa proposta alternativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente, assim, desse momento que o senhor está vivendo, de ter que atender também, de certa forma, e o senhor e o presidente Lula, né, atender essa demanda do Congresso em relação ao IOF. Olha, eu entendo que o que aconteceu de uma semana para cá foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E nós devemos muito isso aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Porque quando a crise, vamos chamar assim, se instalou, o papel que se esperava dos dois presidentes, institucionalmente falando, era exatamente o papel que eles cumpriram, de uma maneira muito eficaz. Né? De procurar dizer o seguinte: olha, nós vamos derrubar e ficar com o quê? Qual é a alternativa? Nós vamos, diante do quadro, né, que está se tentando arrumar, herdado do governo anterior, dos governos anteriores, eu diria, porque a deterioração do ambiente fiscal no Brasil tem mais de 10 anos. Então, chegou um governo que quer resolver, mas quer resolver de uma maneira inédita. Porque falar em ajuste de contas públicas não é uma coisa tão nova. Todo mundo fala disso o tempo todo. Mas observar quem que tem que contribuir para o ajuste, na minha opinião, agora é novo. Novo. Porque eu nunca vi um governo, e eu falo em nome da área econômica, eu nunca vi um governo se dispor a fazer o ajuste sem penalizar a população mais fragilizada. Isso não aconteceu no Brasil em períodos anteriores. De falar, olha, nós vamos fazer, mas nós vamos ver assim, quem não está pagando imposto, quem está tendo benefício fiscal indevido, quem está driblando com planejamento tributário a legislação, quem que está usando expedientes até criminosos, como os devedores contumazes, para não pagar imposto, abrindo o CNPJ e fechando o CNPJ. Quem é que está fazendo a coisa errada, né? E que nós podemos corrigir para fazer, sim, o acerto das contas públicas, mas garantindo que o servidor público tenha... Estou falando de professor, não estou falando da elite do funcionalismo que ganha super salário. Estou falando do professor, da enfermeira,
estou falando do policial, estou falando como que nós vamos garantir quem ganha salário mínimo, quem tem os seus direitos sociais assegurados na Constituição. Como é que nós podemos fazer um ajuste pela primeira vez que não seja recessivo e que não aponte o dedo para as camadas que nunca têm vez, que sempre são chamadas a fazer mais sacrifício? A história do Brasil é chamar os pobres para se sacrificar um século a mais, né? Já são 5, quem sabe mais um. É sempre assim. E nós falamos, olha, tem muito espaço fiscal para corrigir as contas sem penalizar quem precisa. Então, é isso que está acontecendo. Os presidentes Hugo e Alcolumbre abriram essa agenda. Falaram, olha, se isso aqui não é o melhor, e a Fazenda está com pouco grau de liberdade para buscar outras alternativas, vamos abrir a discussão sobre estas outras alternativas que deveriam interessar não apenas a situação, mas a oposição. Então, do meu ponto de vista, a maneira como está sendo conduzido pelo Senado e Câmara, nesse momento, a questão é a melhor possível. E eu fui o primeiro a dizer, olha, entre uma solução conjuntural e uma solução estrutural, não tenham dúvida de que eu vou preferir a solução estrutural. Mas ela está na mesa? Tá. Então, vamos seguir esse caminho. Para mim, foi muito bom, assim, quero dizer. Eu sofro bastante, né, no cargo, mas eu tenho essas alegrias de olhar uma brecha para encontrar soluções mais estruturadas. Não é um cargo simples no momento que o Brasil está vivendo. Não tem sido fácil para nenhum ministro da Fazenda. Mas eu gosto de onde eu estou, sobretudo se nós conseguimos chegar do outro lado da margem com um país mais organizado. Feito o anúncio, grita geral de todos esses que o ministro apontou. Quem paga pouco, não paga, burla, faz trambique, etc. Eles berraram pela imprensa, pelas redes, mentindo que era aumento de imposto para todos, que ia cair nas costas dos trabalhadores. Vários deputados bolsonaristas gravaram um vídeo dizendo que o governo estava aumentando impostos para todo mundo, mentindo de forma descarada, pois o aumento só atinge 10% da população brasileira, conforme ouvimos da boca do ministro. Os ricaços e os bolsonaristas que berraram exigem que o governo equilibre as contas públicas. Para equilibrar, faltam 20,5 bilhões. Aí o governo propõe o aumento do IOF, mas eles dizem, não aceitamos, vamos vetar. Eles querem que o governo arranque os 20 bilhões de quem? Cortando gastos, dizem eles. Onde? Acabando com o piso da saúde e da educação, fazendo modificações no benefício de ação continuada, não concedendo reajustes salariais aos funcionários públicos, etc. Ou seja, querem que se arranque os 20 bilhões da classe trabalhadora. Como os que querem penalizar a classe trabalhadora têm maioria no Congresso, o decreto seria vetado. A alternativa encontrada pelo governo foi realizar uma reunião com Hugo Mota, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e os líderes partidários para encontrar uma solução. Então, é isso que estão discutindo até agora. Qual a solução, hein? Então, nós temos de ficar de olhos neles. Vamos ver que solução vão apresentar. Inclusive, procure saber quais são os deputados e senadores de seus estados que querem que a conta caia nas costas da classe trabalhadora e não nas costas dos apontados pelo ministro Fernando Haddad. Acorde, não se deixe enganar. 2026 vem aí e então a gente manda para casa os deputados e senadores que atuam como inimigos nossos. Vamos então ouvir uma música de 1984, lançada pelos Titãs, chamada Homem Primata, que retrata bem esses políticos vampiros da classe trabalhadora. Vamos lá? Homem Primata.